Vamos falar sobre vacinação, é o tema que está mexendo com o dia das pessoas, porque as primeiras notícias a partir de hoje, claro, porque efetivamente uma vacina, como é que eu posso dizer? Porque a Rússia já começou a vacinar com a Sputnik V já há alguns dias, mas faltava algo que tivesse da comunidade científica internacional um pouco mais de respaldo, digamos assim, e hoje na Inglaterra a primeira pessoa vacinada de verdade, uma idosa de 91 anos, recebeu a primeira vacina lá no Reino Unido. Nós vamos falar sobre isso porque o assunto está palpitante aqui no Brasil. Ontem anunciado um plano aqui de São Paulo, o governo federal com reuniões com governadores. Nós vamos conversar com a Fátima Marinho, que é epidemiologista da Vital Strategies, que é uma organização que auxilia 63 países no combate à pandemia. Fátima, como vai? Boa tarde. Oi, Fátima. Não está com... Alô? Oi, Fátima, Agora tudo tá. bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Olha só, do que você tem acompanhado nos últimos dias das iniciativas aqui no Brasil, anúncio do governo do Estado de São Paulo, aquilo que tem sido estruturado pelo governo federal, daquilo que foi dito, né? De reuniões que se tornam públicas, como de hoje, do ministro Pazuello com governadores, falando que nenhuma vacina vai ser deixada de lado, desde que haja interesse nessa vacina. Agulhas mais equipamentos, algodão, precisamos de uma quantidade gigantesca. Temos já um projeto para compra de tudo isso, temos estoque de tudo isso, de tudo que você tem acompanhado e com a tua experiência. Você acha que a gente está no caminho certo para um processo de vacinação que deve entrar pelo ano de 2021? Eu acho que está atrasado, porque muitas compras já deviam ter sido feitas, né? Encomendas. Eu não sei como está de fato os processos, mas quem trabalha com vacina e com campanhas de vacinação sabe o que tem que comprar, quando e como encomendar. Né, a gente está diante de uma vacinação em massa que vai usar a seringa, né, descartável, então ela tem um tipo de tecnologia que não é a mesma de uma vacina de pólio, que é oral, tá? Então, e vai vacinar muito mais, né, que uma vacina regular de pólio. Acho que a gente poderia comparar com as vacinas contra a gripe, tá? Mas nós temos um público-alvo mais ou menos do mesmo tamanho, então tem uma experiência grande no Brasil, só que vacina com mais prazos. Agora, vacinar num tempo mais curto, você vai requerer de fato uma logística muito grande, bem planejada e executada já. Eu nem sei como estão os estoques, a gente vê muita redução de estoque de outros materiais, então isso dependeria mesmo de já ter sido negociado as compras. Isso não tem informação. Fátima, você que tem bastante experiência nesse assunto, boa tarde para você. Obrigada por Boa participar do tarde. nosso programa. Na verdade, quer dizer, existe uma tabela de vacinação, né, um cronograma, melhor dizendo, de vacinação de pessoas com, primeiro, profissionais de saúde, depois 75, 70, 60, enfim. As pessoas que tiverem uma doença pré-existente, que por acaso elas precisam realmente ser imunizadas, independentemente da idade, vão precisar passar por uma triagem. Nesse caso, como é que acontece essa triagem? Um atestado médico, mas de um determinado médico, tem que passar pelo sistema que está fazendo, quer dizer, não basta você passar pelo seu médico, você teria que passar por outros testes que comprovem que realmente você precisa tomar a vacina, ou esse processo precisa ser simplificado? Não, mas doentes crônicos você já tem informação. Não vejo por que tem que ter uma triagem. Veja bem, as pessoas geralmente tomam medicação, então se ela tem câncer, Uhum. já tem diagnóstico, né? Já tomou medicação, já foi tratada e está em remissão ou ainda está em tratamento. Se for cardiovascular, também, não é? Você ou tem história de um AVC prévio, ou tem história de infarto, ou é hipertenso grave, ou já tem algum nível de insuficiência renal, isso é documentado. Eu não vejo por que tem que ter uma triagem. Às Tá? vezes as pessoas. São Porque doenças graves. eu tô te falando porque às vezes tem pessoas que se automedicam ou então acham que tem essa doença. Ah, minha pressão tá alta, vai no Ah, médico, consegue um sim. atestado. É disso que eu tô falando. Para fazer essa triagem para que realmente quem precisa receba a vacina. Vai ser interessante, né? Porque a gente tem estimativas de doentes crônicos no Brasil, por exemplo, a gente estima 8 milhões de diabéticos, 2 milhões de pessoas com câncer, né? Eu acho que vai ser interessante, se for muito superior ao que a gente tem estimado, mas eu acredito que deve ficar dentro do que está estimado, Uhum. tá? Eu acho que o que faltou na discussão, que ainda está faltando, é incluir alguns casos, por exemplo, o que vamos fazer com as gestantes, né? Elas têm mostrado maior risco,
né, para Covid, especialmente para casos graves e mortes. O Brasil tem uma mortalidade alta de gestantes comparado aos países desenvolvidos, né? Então, o que nós vamos fazer? Isso ainda não apareceu a discussão em torno das gestantes, porque nós temos quase 2 milhões de nascimentos por ano, então são 2 milhões de grávidas, né? Bastante. No ano, né? No ano é bastante. Então, tem que começar a ter uma discussão. Por exemplo, a vacina da Pfizer, a própria Pfizer já sinalizou que não recomenda para gestantes. É bom Tá? saber, é Então, interessante falar mas sobre foi isso. uma sinalização da própria Pfizer, Tá. tá? E vamos ficar, por exemplo, a vacina a Sinovac, a Coronavac, né? Ela é similar às vacinas de influenza, é o mesmo tipo de desenvolvimento. E você vacina gestante para influenza, então é provável que ela possa ser segura para gestante, mas há que averiguar. Mas eu acho que ainda falta ampliar o debate sobre essa população que é prioridade para vacinar. Zaidan. Fátima Marinho, boa tarde. Boa tarde. O Brasil tem uma tradição em programas de vacinação, né? Só que, claro, você tem ali o público específico, né? E nesse caso, há uma expectativa aí de vacinar toda a população. O mundo tem essa expectativa. Basicamente, a Coronavac, tudo indica também a vacina de Oxford, que o Brasil utilizará, e o Ministério diz que, apesar aqueles problemas que chegaram a apontar como capazes de inviabilizar o uso da vacina da Pfizer, a questão da temperatura de armazenagem e tal, parece que também a da Pfizer deve ser comprada e há a possibilidade de driblar essas dificuldades logísticas. Então eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, se todas elas exigirão 2 aplicações, uma diferença aí, sei lá, de 3 semanas entre uma dose e outra e tal. E segundo, a planificação tem que ser muito bem feita, né? Afinal de contas, a ideia é vacinar todo mundo, ou grande parte da população. Não há ainda a certeza de que a vacina contra o coronavírus terá de ser aplicada todos os anos, como a da gripe, ou se serão 2 durante a vida, ou será de 3 em 3 anos, enfim. É preciso uma planificação, mesmo no escuro, sem saber se no ano seguinte já será necessária uma outra dose para as pessoas que se vacinarem em 2021? Precisa ter planejamento. Se você quer começar uma ação com milhões, envolvendo milhões, e uma logística, né, que tem que ser profissional, precisa, porque a vacina, seja qual for, né, algumas com mais dificuldade, então, na logística, como é o caso da Pfizer, assim, ela tem que ser bem transportada, porque senão ela não vai ficar ativa. Aí não vai adiantar nada comprar e vacinar, não vai servir, né? Então, assim, essa logística precisa, ela é profissional e ela é bem montada. Tá? Não vi ainda grandes planejamentos a nível nacional para fazer isso, num país com dimensão continental, né, e uma previsão de vacinar em pouco tempo, né, mesmo que você considere uma escala de 3 meses, 4 meses, é pouco tempo. Você quer vacinar muitos milhões. Então você tem que ser muito profissional nisso, ou não ou vai ter problemas, né, vai acabar a vacina ficando inativada por falta de um bom manejo no transporte, no armazenamento, tá? E a gente vai acabar perdendo esse investimento, né? E as pessoas também não vão ficar protegidas. Então, o planejamento é fundamental. Agora, a vacina da Pfizer, só para fazer um rápido comentário, os grandes centros no Brasil têm toda a tecnologia para armazenar na temperatura que é recomendada pelo fabricante. Se você pensar que nós temos na medicina veterinária, em todo esse investimento na veterinária, que é mais frequente, então, transporte de medicamento, por exemplo, sêmen de animais caros, dos touros, né? Você tem toda uma tecnologia já no país, ela nem precisa ser importada. Eu acho que é uma questão só de investimento e decisão política, tá? Diga, Zé. Mas agora, fica claro que qualquer dessas 3 vai exigir pelo menos 2 doses, né? Foram testadas com 2 doses, né? Você não tem como fazer diferente.
apesar que, por exemplo, a vacina hoje, que publicou a vacina da Oxford, né, AstraZeneca, saiu o artigo hoje no Lancet, na primeira dose você chega a 64% de proteção, né, de eficácia. E assim, a segunda dose aumenta para 70%, né, 72%. Então, assim, a segunda dose não dá um boost tão grande, no caso dessa vacina da Oxford, né? Uma dose ela já dá 64%. E a da Pfizer, ela realmente foi desenvolvida para 2 doses. E até a gente aprender mais sobre essa vacina, acredito que vai continuar. Entendi. Era exatamente essa a minha próxima pergunta. A gente já não vê a hora de estar todo mundo imunizado contra essa doença, mas a gente sabe, né, Fátima, que trata-se de um vírus que provavelmente a gente vai precisar, tomar essa vacina não só uma vez na vida, né? E os cientistas, eles já estão prevendo que entre no combo, né, das vacinas, da vacinação da gripe. O que você tem ouvido sobre isso? Eu acho que até agora a gente não sabe o quanto se dá uma imunidade mais prolongada, né? Se seguir o mesmo padrão do coronavírus, que é o coronavírus humano e que está em vacinas já da gripe, realmente ele não tem uma imunidade prolongada, ela é de no máximo 1 ano ou 2 anos em alguns casos, né? Então nós não estamos esperando que esse seja muito diferente. Tá? Mas como é um vírus novo, a gente sempre dá o benefício da dúvida, né? Com certeza. Então, por isso é importante a gente falar, né, Fátima? Pessoa que já contraiu a doença, que já se curou, já está com o tal do... não vejo a hora de estar com o meu IgG positivo, né? Com o tal do anticorpo. Não pode ficar tão sossegado assim, né? Mesmo que tenha tido a Covid, né? Uhum. Eu acho que, sim, isso são estudos que ainda virão. Aí até se recomendar, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido, a vacina febre amarela. Até então a gente fazia 2 doses, né? Não 2 doses, desculpa. Reforço a cada 10 anos. Agora você não faz mais, né? 1 dose é suficiente. Para a vida toda. Tá? E é uma vacina para vírus, né? Então é possível, mas ainda depende de estudos, né? Uhum. Fala, Zaidan. Ô Fátima, eu só queria fazer uma observação aqui, que na verdade não é minha, mas de alguns ouvintes. O André da Mata, o Felipe Assis aqui no YouTube, eles estão falando da sua estante de livros. Claro, essa estante de livros é de quem lê. Não é aquele que coloca ali só de enfeite, não. Livro troféu, né? É livro de quem pesquisa, de quem lê, de quem trabalha. Boa. E é mesmo, né, Fátima? Tem até uns livros antigos. Imagino até que você tenha bastante anotação, as famosas fichas de livro. Ô, Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso deve estar permeando os pensamentos de todas as categorias de pessoas imunizáveis no planeta, mas vamos falar especificamente aqui do nosso canto. Eu tenho 53 anos. Graças a Deus não tenho nenhuma comorbidade, não tenho diabetes, essas coisas, tal. A Gabriele tem 20 e poucos anos, uma pessoa saudável. A Sônia Blota não fez 50 anos ainda, mas todos seremos convidados. Mas vai convidar todos nós para o aniversário dela, nem que seja 50 virtual. anos. Nós não estamos nessa faixa até 60 anos, por exemplo, da Coronavac, que vai iniciar a partir de 75 mais no dia 8 de fevereiro. Não há ainda nada divulgado pelo governo de São Paulo que diga algo sobre esse público, que é um público gigantesco. E não existe nos outros governos também, não vejo notícias que falem desse público. Você entende que no ano de 2021, pessoas de 60 anos menos poderão ser vacinadas no Brasil? Ou você entende que está distante disso, tem muito mais gente para ser imunizada como prioridade? Bem, primeiro, essa vai ser uma questão para a gente discutir mais, tá? O quanto que é necessário incluir no calendário de vacinação as pessoas mais jovens. Eu diria que até que seria bem razoável incluir 50 anos em diante, tá? Porque você já tem um nível de redução mesmo da capacidade da resposta imunológica. Então, acho que valeria a pena, mas eu acho que isso ainda vai ficar para discutir
quando você vacinar o que seria prioridade. E muitos dos doentes crônicos, eles têm menos de 60 anos, né? Tem por exemplo, muito jovem com diabetes tipo 1, né? Muitos jovens também com asma, né? A asma tem sido uma importante comorbidade em jovens, né? Para ter Covid grave e até para morte. Eu tenho uma filha de 26 anos que tem asma e sempre conviveu com isso. E ela está há 10 meses sem sair de casa, né? Exatamente por ela ser desse quadro. Então, é mais ou menos nisso que você está falando. Qual que é a tua expectativa? Então, porque ainda não, que eu saiba, ainda não foi discutido esses casos, né? Mas eu acredito que diante dos dados que quando a gente vê comorbidade em pessoas mais jovens, uma importante comorbidade é a asma. Então, e a asma vem desde as menores, né? Menor de 20 anos, por exemplo. Né? A gente vê bastante, a gente tem um aumento da mortalidade nesses grupos, então a gente tem que começar a olhar não só para aquele risco que eu vou dizer assim, aquela população que é a primeira mesmo, né? Mas tem que começar a olhar para esses outros grupos também, que são mais jovens, mas que já têm doenças que são crônicas e que têm sido risco, sim, para Covid, para formas graves de Covid, e para também aumenta a mortalidade. Isso deixa claro, né, Fátima, que, então, jogando muito limpo, porque as pessoas estão acreditando que serão vacinadas no ano de 2021. E isso, para muita gente, não vai acontecer. Isso não vai porque acontecer. Porque a vacina não gente. estará em clínicas particulares, não haverá essa disponibilização, a Anvisa já deixou muito claro isso, o Ministério da Saúde também. E se tem esse contingente enorme de pessoas mais jovens com comorbidades e que precisam ter acesso à vacina, pessoas saudáveis tendo poucas chances de serem vacinadas. Isso não está muito distante da verdade, né, Fátima? É razoável você pensar dessa forma, né? É bem razoável. Tá? Talvez você não precise... Olha, se você pensar em termos de imunidade populacional, você não vai precisar vacinar 70%. Até agora a gente tem estimado 70%. Se vai ser maior para criar uma imunidade, né, de rebanho, né, com a vacina, estou falando com a vacina, tá? Aí nós ainda vamos avaliar, mas a princípio 70%, que é o que a gente também propõe para a vacina de influenza, né, da gripe. Sim. Tá? Então a gente está esperando alguma coisa que seria nesse nível, né? Pelo menos se eu conseguir ter essa cobertura vacinal, e quem não for vacinado vai estar protegido, né? Porque vai ser baixa transmissão viral. Ótimo, revelador esse bate-papo com a Fátima Marinho, epidemiologista da Vital Strategies, que é uma organização que auxilia mais de 60 países no combate à pandemia. Fátima, muitíssimo obrigado, uma boa tarde para você. Obrigada a vocês. Boa tarde, Fátima, obrigada. Tarde.